Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa verdadeira revolução tecnológica que está acontecendo, sabe onde? Nos nossos campos. Vamos descobrir juntos como a tal da agricultura de precisão está redesenhando o futuro da nossa comida. Para a gente entender bem essa história, olha só o nosso caminho. A gente começa com o problemão que é alimentar o planeta, depois parte para soluções de alta tecnologia, vê um exemplo prático disso funcionando e, no final, entende o que tudo isso significa para a comida que chega na nossa mesa. Bom, vamos começar pelo tamanho do desafio, né? O negócio é o seguinte, o mundo tem uma tarefa gigantesca pela frente. Como alimentar uma população que não para de crescer e que deve chegar perto de 10 bilhões de pessoas até 2050? A pressão em cima de quem produz comida é, assim, enorme. E não é pouca coisa, não. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, já deu o recado bem claro. A produção de alimentos vai ter que aumentar e muito nas próximas décadas. Não é só um ajustezinho aqui e ali. É um salto de produtividade. E aí é que o nó aperta, sabe? Como é que a gente faz para produzir mais com menos? Como alimentar todo mundo sem acabar com os recursos do planeta? Essa equação super complexa que a agricultura de hoje em dia precisa resolver. Mas beleza, o problema é gigante. Agora, e a solução? Para isso, a gente vai sair do mapa mundi e aterrissar em um lugar bem específico, lá em Pelotas, no sul do Brasil, que está virando um centro dessa revolução agrícola. Exato, Pelotas. Uma região super importante para a produção de arroz aqui no Brasil. As planícies de lá, com aquele solo que já é naturalmente alagado, sabe? São um cenário perfeito para essa inovação que está mudando as regras do jogo na risicultura. E a grande estrela dessa transformação toda é a agricultura de precisão, ou AP. Pensa nela como uma estratégia que usa um monte de tecnologia para coletar dados e entender o campo nos mínimos detalhes. A ideia é gerenciar cada pedacinho da lavoura de forma super inteligente. Mas que tecnologia é essa, afinal? É tipo um kit de ferramentas do futuro, saca? Tem GPS que guia as máquinas com uma precisão de centímetros, drones que sobrevoam a plantação e tiram raio-x da saúde das plantas, sensores que medem tudo no solo e, claro, softwares que juntam toda essa informação e ajudam a tomar as melhores decisões. Olha, para entender a diferença, essa analogia é perfeita. A agricultura tradicional, muitas vezes, era como uma mangueira de incêndio. Aplicava água em adubo de forma igual em toda a área. Já a agricultura de precisão, essa é uma ferramenta cirúrgica. Ela entrega para cada planta exatamente o que ela precisa, nem mais, nem menos. Ok, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na vida real, na prática? Vamos lá ver direto nos arrozais de Pelotas. Aqui a gente vê o antes e o depois lado a lado. De um lado, o jeito antigo, né? Uma abordagem de tamanho único, baseada em médias que quase sempre leva a desperdício. Do outro, a precisão, uma gestão focada em cada local, super eficiente e totalmente baseada em dados em tempo real. E esse ciclo é genial. Funciona assim, ó. Primeiro, as próprias colheitadeiras já saem mapeando a produtividade de cada metro quadrado. Depois, esses dados são analisados para a gente saber onde a terra é mais forte e onde ela precisa de uma forcinha. Com esse mapa, máquinas automáticas aplicam fertilizantes só onde precisa. Enquanto isso, drones ficam de olho em tudo lá de cima. E para fechar, lasers nivelam a terreno para a irrigação ser perfeita. É um ciclo que não para de otimizar. E o resultado disso tudo é impressionante. Estudos da Embrapa, lá de Pelotas, mostram que, só com essas técnicas, a produtividade do arroz pode aumentar em até 15%. E o mais incrível nem é só produzir mais, é produzir mais usando menos. A economia de fertilizantes pode chegar a 20%. Isso é o que a gente chama de eficiência na veia. E essa história fica ainda melhor, porque os benefícios não são só para o bolso do produtor ou para ter uma colheita maior. É também sobre cuidar do meio ambiente, sobre produzir de um jeito mais consciente. Olha só o retorno disso em sustentabilidade. É menos poluição da água, menos emissão de gases do efeito estufa, redução de custos e um uso muito mais inteligente da água. As vantagens são enormes. E como isso acontece na prática? Bom, os drones acham exatamente onde tem erva daninha, então o defensivo vai só ali. O adubo é aplicado de forma localizada, então não escorre e contamina os rios. A irrigação economiza cada gota d'água. São pequenas ações precisas, que juntas têm um impacto ambiental positivo gigante. Beleza. A gente viu que em Pelotas está funcionando, que é uma maravilha. Mas e o resto do mundo? O que esse sucesso local nos diz sobre o futuro da alimentação em escala global? A principal lição aqui é muito clara. A agricultura de precisão já deixou de ser uma ideia do futuro. É uma ferramenta poderosa, real, que está aí, disponível hoje.
Ela mostra um caminho para a gente conseguir produzir mais comida e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental dessa produção. No fim das contas, a equação fecha perfeitamente. Com a AP, a produtividade sobe, enquanto o uso de recursos e o impacto no meio ambiente caem. É o famoso cenário ganha-ganha-ganha. Ganha o produtor, ganha o consumidor e, claro, ganha o planeta. Então fica essa reflexão no ar, né? Será que as lições aprendidas lá nos arrozais de Pelotas podem ser um modelo para o mundo todo, para a gente conseguir garantir um futuro com comida para todo mundo de forma sustentável? Pelo que a gente viu, as evidências sugerem que a resposta já está, literalmente, brotando da terra.